Muito bem, abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Vamos falar de Neemias hoje, capítulo 1. Você já deve ter lido esses versículos hoje, mas há uma mensagem de Deus para você, provavelmente diferente de tudo que você já ouviu, e eu também. Nesses 4 primeiros versos do livro de Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4. Quem achou, diga, achei. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Espírito Santo, que nos faz entender, que nos revela a palavra do Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, nosso coração, nos ajuda, aumenta a nossa fé através da Tua palavra, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Todo impedimento, todo embaraço, toda preocupação, todo empecilho seja removido, e todos os Teus filhos recebam esse maná do céu, esse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Faz-nos entender, Deus, a Tua palavra, e que seja um bálsamo para as nossas vidas nessa noite, seja uma estratégia, seja uma palavra rema, possa nortear nosso caminho, possa nos ampliar os horizontes, ampliar os nossos territórios, aumentar a nossa fé, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Estava, como alguns de vocês, ouvindo esse texto hoje, mas há uma mensagem aqui que eu tirei desse texto, desses 4 versos. Eu admiro muito Neemias. Neemias, quem já leu o livro de Neemias, assim, é uma das pessoas, um dos personagens bíblicos que me inspiram, né? Neemias, assim, ele era um administrador, um gestor, né? Ele estava assistindo o rei, ele tinha acesso ao rei, ele foi levado cativo, mas ele não tirou a sua terra natal do seu coração. Ele estava, você viu, ele prestou atenção aqui no lugar que ele estava, no mês de Quisleu, no versículo 1, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Estava na antiga capital de inverno dos reis da Pérsia, na região, localizada na região sudoeste do Irã de hoje. Daniel também esteve nesse lugar, nessa mesma região, e ele estava num lugar seguro, fortaleza. Veio um dos seus irmãos, ele e alguns de Judá, transportados. O que havia acontecido? Houve uma ocupação, né, de Jerusalém. Foi ocupada, foi invadida.
foi destruída, os muros estavam prejudicados, danificados, as portas tinham sido queimadas a fogo, muitos haviam sido levados cativos, mas ficou um restante lá, ficou alguns ainda que escaparam por alguma razão, ficaram lá, mas o estado, né, as circunstâncias agora daquele lugar eram muito ruins. O relatório que Neemias recebeu de Anani, um de seus irmãos, quando ele perguntou pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, né, o relatório foi o que está no versículo 3. Os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Queria que você acompanhasse comigo, porque nós vamos meditar sobre essa circunstância que aqueles que restaram estavam vivendo. E Neemias, que estava de certa forma estava bem, mesmo não estando no lugar, na sua terra natal, mas ele servia ao rei, tinha uma posição nobre no reino, que o levou cativo, né? Mas ele estava bem. Aí eu pergunto assim, meu Deus, o que ele tem a ver, com o que ele vai se meter com essa situação, não é? Para que ele foi querer saber do que estava acontecendo lá em Jerusalém? Olha, os que restaram estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém está fendido, as suas portas queimadas a fogo, sabe? Tem coisas que a gente procura saber, depois quase que, não sei, quase que bate um arrependimento. Falei, caramba, por que eu fui perguntar, né? Porque isso trouxe para ele um grande peso no seu coração. Mas Neemias não era um covarde, Neemias era um instrumento que Deus queria usar. E ele, de certa forma, ele se apresenta, ele se coloca assim, alguém tem que fazer alguma coisa, então Deus, que seja eu, conta comigo. Eu estou numa zona de conforto, eu estou num lugar confortável, eu estou numa posição, embora cativo, mas eu estou aqui no reino, eu tenho acesso a coisas boas aqui, estava bem. Talvez ele estivesse melhor do que estivesse em Jerusalém, estava numa posição ali de honra, elevada, porque para a pessoa ter acesso ao rei, não podia ser qualquer um. Geralmente quando eles levavam o povo cativo, aí separavam do povo aqueles mais nobres e aquelas pessoas, não, esses aí vão servir, vão trabalhar, vão fazer algumas coisas aí que são pessoas capacitadas. Neemias então foi um desses, estava numa posição confortável. Mas quando ele recebe o relatório, versículo 4 diz que ele, ouvindo as palavras, ele teve algumas reações. Primeiro, ele assentou-se e chorou, lamentou por alguns dias. Depois ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu queria meditar justamente sobre isso com você, porque há momentos da nossa vida, e quem já viveu um pouquinho mais, sabe do que eu estou falando. Quem já viu coisas serem melhores do que estão hoje, né? Quem já viveu um pouquinho mais, enfrenta essas questões. A gente paga um preço de certa forma por isso. Quem viaja um pouquinho mais longe, quem já conheceu a Europa, Estados Unidos, enfim, América do Norte, Europa, você paga um preço quando você conhece lugares muito bons para se viver. E a gente, quando volta para cá, a gente sente uma diferença tão grande e lamenta, e dá vontade também de sentar e chorar, porque os anos estão passando, já estamos em 2014. A gente pensava que no ano 2000, né, a gente via isso em desenhos animados, que no ano 2000 as coisas já seriam em todo lugar, até pra gente aqui já seriam coisas fantásticas, ia ter carro voador, sei lá, né? Ia ter um negócio assim, muito, muito avançados. Nós não temos no Brasil nem um trem-bala ainda, poxa. E se for começar a construir agora, daqui a uns 20 anos, sei lá quanto tempo ainda vai levar isso.
Então já não é nem mais para alguns de nós, certas coisas. Aí dá vontade de sentar e chorar, porque a gente vai num país mais pobre da Europa, pobre que eu falo, né? Porque a Europa tem países muito ricos, enfim. A gente já vê tudo isso que nós não temos aqui ainda. Então, quem já viveu um pouquinho mais, tem lembranças de algumas coisas que no passado funcionavam melhor, principalmente em relação às coisas de Deus também, que nós não tínhamos tantas estruturas como temos hoje, e nós conseguimos fazer muito mais. Eu preguei aqui domingo passado sobre os nossos irmãos morávios, e eu falei para vocês que em 180 anos eles enviaram 2.000 missionários. Isso dá em 25 anos, daria aproximadamente 250 missionários. Eles enviaram então, em 25 anos, eles enviaram mais ou menos 250 missionários. O projeto Vida Nova, com 25 anos, se enviou 10 missionários, é muito. 10 missionários, todo o projeto Vida Nova se enviou para algum país, para a Argentina, para os Estados Unidos, para Guajará-Mirim. Nós temos alguns missionários que foram enviados, mesmo missionários, mas se foi 10 é muito. Eles sem recurso, não tinha avião, era tudo de embarcação, era, enfim, precário. Eles em 25 anos eles enviaram 250. Olha o estado que a gente está. E nós, como igreja também local, que vivemos, já vimos algumas coisas. Eu sei que há irmãos aqui que já vieram de outras igrejas e sabem do que eu estou falando. Hoje a gente vê os tempos estão mudando, os horários dos cultos estão ficando cada vez menores, mais curtos, né? As pessoas cada vez chegam mais atrasadas. O horário já está curto, mas chegam mais atrasadas ainda. Então parece que as coisas de Deus não são tão interessantes mais. Parece que a gente pode viver então de outra forma, e não precisa adorar, não precisa ouvir uma palavra, não precisa, buscar o Senhor. Também, não é só, a gente não busca só Deus quando a gente se reúne, mas também buscamos como igreja juntos. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Sim ou não? Amém? Então Neemias estava bem, mas ele recebeu a notícia. Então, no relatório aqui, três coisas estavam acontecendo. Havia então grande miséria e desprezo. Primeira coisa que estava acontecendo ali com aqueles que restaram em Jerusalém. A província os que estão lá na província estão em grande miséria e desprezo. Miséria e desprezo, ou seja, estão necessitados, estão desprezados, não há ninguém por eles, não há ninguém que faça nada por eles. Eles estão entregues à sua própria sorte, estão em grande miséria e desprezo, estão se sobrevivendo precariamente, estão em opróbrio, estão em injúria, miséria e desprezo. Muitas vezes nós passamos momentos assim, semelhantes a esses aqui, a uma situação assim. Meu Deus, eu vou traduzir para você, não é? Então, há momentos que nós passamos situações na vida que nós nos sentimos miseráveis e desprezados, né? Estamos necessitados, às vezes, de um abraço, de uma palavra de ânimo, às vezes de alguém chegar junto, sabe? Miséria e desprezo, desprezado, ninguém quer chegar perto, ninguém se importa. Às vezes nos sentimos assim, e não é uma realidade isso, mas às vezes literalmente estamos assim mesmo. Nem sempre aquilo que nós sentimos é uma realidade, às vezes são sentimentos apenas. Mas há pessoas prontas para te ajudar a abraçar, mas o sentimento é que você está entregue à tua própria sorte. Depois, no relatório também dizia que os muros estavam fendidos. Havia então brechas, havia insegurança. Os muros representavam para as cidades daquela época, Jerusalém no caso aqui, representava proteção.
Os muros eram construídos em volta das cidades para proteger dos inimigos, mas os muros estavam fendidos, haviam brechas, então havia um estado de insegurança para aqueles que restaram em Jerusalém. Essa também, por vezes, é a realidade da nossa vida. Existem brechas que nos fazem ficar inseguros. Passamos a questionar se Deus realmente está nos guardando ou não, se Deus está à nossa volta como Ele tem prometido na sua palavra, quando o salmista diz que como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo. Sabe, queridos, eu quero, acima de tudo, que essa palavra nessa noite seja para nós um fortalecimento da nossa fé, porque tudo isso que está acontecendo hoje é porque nós já estamos vivendo apostasia. Nós já estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão duvidando de Deus. Na igreja, há pessoas que estão apostatando da fé, há pessoas que deixam de vir aos cultos. A gente vai procurar saber, e as pessoas, não, eu estou aguardando, porque eu fiz umas perguntas a Deus, eu estou esperando Ele me responder. Por que aconteceu isso? Então isso é apostasia. Estão apostatando da fé. Não estão crendo mais, só querem Deus quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo. Mas quando vêm as calamidades, quando vêm as crises, quando vêm os momentos difíceis, as pessoas estão entregando os pontos. Sabe, eu estava ouvindo algo essa semana muito interessante, sobre justamente essa questão de buscar a Deus. Por que as pessoas buscam a Deus? Por que as pessoas vão para a igreja, né, em busca de Deus, aonde geralmente tem aquele primeiro contato, aí aceitam Jesus, são batizados, e o pastor estava falando com muita propriedade, interessante, falou, olha, tem uma irmã na igreja que nós batizamos ela, e ela falou assim, pastor, depois que eu fui para a igreja, a minha vida piorou, depois que eu fui para a igreja, mas é luta de todo lado, mas é esse o caminho que eu quero ficar, é andar nesse caminho mesmo. A minha vida não é um mar de rosa agora não, pastor, porque antes no pecado, antes fazendo as coisas erradas, estava tudo, né, tudo lá, aparentemente estava tudo bem, mas agora é luta em cima de luta, é batalha em cima de batalha, mas é o que a Bíblia mesmo diz, amém, amados? Jesus não prometeu facilidade, Ele diz, no mundo tereis aflições, não é? E aproveitando a colocação aí de um pastor conhecido nosso, né? Que essa palavra nessa noite, que a palavra de Deus nessa noite venha para nós, assim, com essa missão, ou com esse propósito, né? De consolar os atribulados e atribular os consolados. Amém? Porque a gente sai daqui dando glória a Deus, está tudo bem, maravilha e tal. Mas olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu com Neemias. Olha o que está acontecendo com o mundo. Olha o que está acontecendo até conosco mesmo. Está tudo bem comigo? Para que eu vou mexer com isso? Para que Neemias vai se meter com isso? Deixa isso para lá, Neemias. Não é contigo não, né? Tu está bem aí no palácio, cara. Tu está empregado. Tu está tendo do bom e do melhor. Vai se meter agora, mas sabe, amados, não tem jeito, a gente não consegue. Eu estava meditando naquele texto de Romanos capítulo 13, versículo 7, quando Paulo diz que ninguém vive para si, ninguém morre para si. Ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então Neemias podia viver para si mesmo. Eu estou bem, eu estou bem. Se eles estão assim, problema deles. Isso é brecha, não estão buscando a Deus. Manda eles orar, jejuar. Mas Neemias, primeiro ele quer saber como é que está. Depois que ele sabe, nós vamos entrar nessa segunda parte, que foram as atitudes que ele tomou, então, em relação à situação que estava instalada. Né, o caos instalado em Jerusalém. Então os muros estavam fendidos, as brechas de segurança, as portas queimadas a fogo.
tinha nem como reparar, só portas novas agora. Então, além de tudo isso, havia legalidade e havia vulnerabilidade. Estavam vulneráveis. Os muros já estavam prejudicados. Haviam fendas, haviam brechas e as portas queimadas a fogo. Então, portas que haviam, as portas no muro, né, tinha que haver, mas eram portas justamente também, quando fechadas, davam a segurança necessária para a cidade. Então, isso aponta para legalidade, aponta para vulnerabilidade. Na verdade, o que estava acontecendo foi o que Deus já havia dito. Haveria o castigo quando o povo se afastasse, se desviasse e tal. Consequência daquilo que o povo havia feito. Mas Deus é um Deus amoroso. Deus é justiça, mas Ele também providencia o escape. Ele também é um Deus misericordioso. É um Deus paciente, longânimo, sabe? Ele entende, nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, não é verdade? Deus nos conhece melhor. Às vezes a gente pensa que se conhece, mas Deus conhece melhor. Então, essa era a situação. Havia um restante lá, que eu quero traduzir nessa noite, que esse restante aqui, amados, somos como nós hoje. Eu creio que está acontecendo isso. Está ficando na terra um restante. Dizem que, a gente costuma brincar, eu e minha esposa, que as bênçãos estão subindo, estão morrendo, estão subindo, e as bombas estão ficando. Amados, mas tem gente muito boas morrendo, homens de Deus, assim, pessoas cheias de Deus. E, meu Deus, aí Deus que perdoe a gente, mas a gente pensa, mas por que não foi fulano ou ciclana, né? Logo, bênçãos estão subindo, Jesus, tem misericórdia. E a gente está ficando assim, como esse resto aqui, os restantes, não é? Estamos aí em grande miséria e desprezo. Se você não está vivendo isso, meu irmão, tem alguma coisa errada com a tua vida. Se para você a vida espiritual, o mundo espiritual, a igreja, está tudo uma maravilha, está perfeito. Se você não está inconformado, se você não está triste com tantos escândalos, com tanta bobagem que se faz, com tantas heresias, com tantas negociações, muitas vezes. Olha, quando eu comecei o meu ministério, juntos, eu e minha esposa, a primeira igreja que nós fomos pastorear, nós fizemos uma campanha para colocar um piso no salão, porque era cimento, e era cimento grosso, era uma coisa horrível. Estava horrível, peso, temos que botar, que a gente era alugado, a gente ia fazer um piso liso, um cimentado lisinho, e depois pintar, pelo menos vai ficar uma coisa, já que não era nosso, né? Nós fizemos uma campanha, e olha, fizemos orçamento, vai custar tanto, fizemos a campanha, o povo contribuiu, fizemos o que tinha que ser feito, a obra. Aquilo trouxe assim uma credibilidade. Todas as vezes que a gente fazia depois de uma campanha, o povo o pastor falou que é para isso e é para aquilo mesmo. Ele falou que ia fazer e fez. Ele falou que custava tanto e custava tanto mesmo. Então trouxe uma credibilidade que depois, naturalmente, quando qualquer campanha que a gente fazia, as pessoas já sabiam que era aquilo mesmo. O valor é esse e é com aquele propósito. Eu nunca, no meu ministério, eu fiz uma campanha para fazer algo e mudei depois. Houve uma outra necessidade, eu não faço isso. Se eu tiver que direcionar a campanha para uma outra necessidade da igreja, eu vou falar com a igreja. Irmãos, olha, nós levantamos uma campanha para isso, só que surgiu uma outra situação, uma necessidade mais extrema, urgente e tal. Vocês estão de acordo que a gente faça tudo para a igreja, né? Então, mas nunca fiz isso. Graças a Deus, nem precisou fazer mudança nenhuma. É para isso, é para aquilo e acabou. Custa isso e acabou. Amém? Mas a gente vê tanta coisa, ouve tanta coisa, tanto escândalo, e com isso vai a fé de uns, pessoas vão se aproveitando também. Infelizmente tem pessoas que estão alicerçando a sua fé nos outros. Aí deixam de vir, não vou não, porque eu não vou para a igreja, porque lá na galeria tem um pessoal lá que não presta atenção no culto. Aí não vou mais para a igreja não, fica na internet, eu não sei o que. Isso é problema da pessoa que está do teu lado. Sai até de perto dela, mas não deixa de vir não. Não usa isso como desculpa não. Venha.
sirva ao Senhor. Olha, outra coisa, a gente está vivendo um tempo assim também. Escapa por tua vida, querido. Luta pela tua casa, pela tua família, e vai em frente, irmão. A gente ajuda quem quer ajuda. Quem não quer ajuda vai ficar para trás. Não tem jeito, né? A gente vai deixar de evangelizar, de ganhar almas que estão indo para o inferno por causa dos irmãos que estão questionando a coisa, não entendo, eu não aceito, eu não sei o que. Então, hoje nós estamos vivendo um momento assim já. Momentos assim já. De verdadeiramente miséria, desprezo. Porque por causa de escândalos, por causa de a gente pastor é ladrão, a igreja eu não sei o que, irmãos eu não sei o que lá, enfim, sabe? Mas nós não podemos perder a nossa fé, amém? Não podemos perder as nossas convicções, nossos fundamentos, para estar de pé diante do Senhor. Qual foi a solução que Neemias encontrou diante desse quadro caótico, que pode ser também o momento que você está vivendo, ou um momento que você vem a viver, momento de miséria, desprezo, momento de insegurança, momento de vulnerabilidade. Muitas vezes a gente está assim, se sentindo assim vulnerável. Meu Deus, quase que aconteceu isso, quase que, olha, passou por pouco. Mas nunca duvide de que Deus tem dado ordens aos seus anjos a teu respeito. Salmo 91 continua valendo. A palavra de Deus continua firme e não vai passar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus não vai passar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai continuar sendo guardado pelo Senhor. O Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, eu nele confio. Querido, você pode perder, nós podemos perder muitas coisas nessa vida, não podemos perder a fé. A fé não, e sem fé você não faz nada. Qual foi a solução? Veja só, primeiro a reação de Neemias ao relatório. Primeira reação dele: assentei-me e chorei. Chore. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, se você está querendo chorar, se você está precisando chorar, se você está com vontade de chorar, chora. Esse sentimento que oprime, esse sentimento de desprezo, de incapacidade, de ver as coisas assim, meu Deus, por que está acontecendo tanta coisa assim? Por que está assim? Por que minha vida? Por que aconteceu isso na minha casa? Por que meu filho está nesse caminho? Meu irmão, minha irmã, chora. Vá para o quarto. Deixa os teus filhos ver você chorando. Não. Ele também não precisa fazer, né? Fazer disso também um teatro. Não. Há momentos, vai para o quarto, fecha a porta, chora. Diante de Deus, chora. É bom chorar. Assentei-me e chorei. A gente tem que descarregar essas coisas negativas de alguma forma. Tem que dar uma descarga nisso aí. E o choro é uma das formas da gente se aliviar. Chora na presença de Deus, então é maravilha. É um santo remédio, é uma terapia divina. Chorar. Até Jesus chorou, não chorou? Então, a primeira reação de Neemias foi assentar e chorar. E nós vemos nessa reação de Neemias, ele é humano. Ele tem sentimentos. Não é com ele, não é ele que está passando aquilo, mas ele se importa. Ele pensa nas pessoas que estão lá. Ele não pensa em si mesmo, ele pensa naquelas pessoas. Meu Deus, estão vivendo isso, olha só. A cidade está assim, o povo está assim. Os outros povos ao redor passam por lá, ou sabem do que aconteceu, estão lá, ridicularizando os meus irmãos, né? Os judeus, eles tinham, né? E tem uma coisa assim tão grande como povo, né? Que eles se consideram irmãos. Depois, a segunda reação de Neemias: ele lamentou por alguns dias. Preste atenção nisso. O lamento tem que ter prazo. O lamento não pode ser, né? A pessoa, você encontrar uma pessoa que está o ano todo lamentando, ó céus, ó azar, ó vida. Não. O
lamento tem prazo para acabar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o lamento tem prazo para acabar. Eu só vou ficar agora lamentando a vida toda. Imagina um pastor subir aqui para pregar e ficar lamentando. Todo culto que vou pregar, eu vou lamentar. Irmãos, está muito difícil, irmão. Está difícil, irmãos, de ver hoje pregar o evangelho. Irmãos, está tudo ruim. Irmão, não sei o que lá. Ó céus, irmãos. A pessoa, você vai sair daqui pior que entrou. Lamentar não é pecado, não é errado, mas tem que ser aquela coisa, né? Lembra daquela canção que a gente cantava aqui? Tu mudaste meu lamento em baile. Deus tem poder para mudar o nosso lamento. Não é só tirar, não. Mudar lamento em festa, né? A canção original parece que fala de baile, mas assim, como o baile aqui aponta para alguma coisa mundana, né? Então a gente canta: tu mudaste meu lamento em festa. Era baile que a gente cantava mesmo, Paulo? Era baile, né? Mas é festa, baile, enfim. Tu mudaste meu lamento em festa. Deus não somente acaba com o nosso lamento, como transforma. É uma coisa assim radical, né? Pensou? Lamento e festa não tem nada a ver, né? Ninguém vai para uma festa para ficar lamentando. Uma festa para se alegrar, para sorrir, para rir, né? Festa é para isso. Então Deus muda o teu lamento em baile. Lamento tem prazo, meu irmão. Em nome de Jesus. Aí eu volto assim a falar. Essas pessoas que já viveram um pouco mais e tal, não entra por esse caminho não. Lamentar. Oh céu. Ah, minha vida está muito difícil. Se você falar isso muitas vezes, se eu ouvir isso de você, eu vou pedir para Deus te levar. Meu irmão, minha irmã, que já tem uma certa idade, aí toda vez: como é que está, irmão? Como é que está, irmã? Ah, pastor, está muito ruim, está difícil. Eu vou orar, eu estou falando sério. Senhor, leva, Senhor, prepara e leva. Porque, Senhor, não tem mais jeito, vai acabar influenciando outras pessoas, né? Agora, se eu ouvir: pastor, está difícil, mas eu estou vencendo. Não está fácil não, mas com Jesus eu vou chegar lá. Mas entendeu? Amém? Porque a gente vai chegando assim uma certa idade, aí começa a entrar por esse caminho aí. Aí fica vendo o jornal das 5, das 7, das 9, né? Aí o jornal é só notícia ruim e tal. Aí pronto, aí estragou tudo. Como é que vai, meu irmão? Está tudo ruim, está tudo estragado, está tudo... Lamento tem prazo para acabar. Neemias lamentou por um tempo. Que pena, que coisa. Por que isso está acontecendo, né? Por que chegamos a esse estado? Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Deus não tem nada a ver com isso. É coisa nossa, a gente que errou. Ele vai falar isso depois na oração que ele faz. Nós não lemos, né? A oração que ele faz, ele fala: Senhor, isso está acontecendo porque nós mesmos, a gente é ruim mesmo, Deus. A gente não presta não, Deus. A gente não faz nada, o Senhor falou, avisou, a gente desobedeceu, sabe? Deus gosta dessa sinceridade. Ele nos ama assim também, quando somos sinceros. Então ele lamentou por alguns dias. Lamento tem fim. E o terceiro e último passo que Neemias dá é aquele que nós também precisamos por vezes dar. Esse passo determinante de fé, quando ele diz: estive jejuando e orando. Levanta a mão não. Quantos aqui lembram qual foi o último jejum que fizeram? Levanta a mão não, precisa levantar a mão. Qual foi o último dia? Qual foi o último mês? Qual foi o último ano que você jejuou? Hein? Há situações da nossa vida que só vão mudar com jejum e oração. Ele esteve jejuando e orando. Neemias era um homem como nós, sentimentos, um homem assim. Então ele assentou, chorou, lamentou por alguns dias, mas ele era um homem inconformado. Ele cria em Deus. Mesmo estando no cativeiro, ele podia dizer: eu estou aqui, também estou prisioneiro. Mas mesmo assim ele determinou, colocou no coração: eu vou fazer alguma coisa. Eu vou jejuar, eu vou orar, vou pedir a Deus uma estratégia. E Deus começou a dar direção a ele, né? E ele foi, teve que pedir autorização ao rei. O rei tinha que entender aquilo. O rei não entendeu. Mas por que você vai querer fazer alguma coisa? Por que você está bem aqui?
Mas Deus deu graça, tocou no coração do rei. O rei, tá bom, então quando é que você... Vem cá, eu quero saber quando é que você volta. O rei gostava tanto dele que deu o prazo a ele, mas assim, mas você tem que voltar porque eu quero você aqui. Não queria abrir mão dele por muito tempo não. Que coisa linda, né? Quando Deus dá graça, quando Deus está à frente, quando Deus toca nos corações. Estive jejuando e orando. Agora então, Neemias, ele sai da fortaleza, né, daquele lugar seguro que ele estava, Suzã, onde ele estava ali servindo ao rei. Ele vai agora buscar uma outra fortaleza, mais poderosa ainda, que é conquistada através do jejum e da oração. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você precisa jejuar e orar mais. Eu preciso. Castelo, pode vir o Ministério de Música, podem vir aqui o Ministério de Música. Castelo forte é o nosso Deus. Fortaleza no dia da angústia. O Senhor é forte. Tem uma planta aí que diz que comigo ninguém pode. Comigo ninguém tem. Uma planta assim, né? Uma boa assim, o pessoal planta aí. Com Jesus ninguém pode. Com Deus ninguém pode. Se você quiser continuar a ler a história, você vai ver o que Deus fez através de Neemias. Guarda essa palavra no teu coração. Você está inconformado? Você está achando que está tudo bem? Não, está tudo, pastor, está maravilha. Tá tudo, o mundo está caminhando de pior para melhor. Tá não. As coisas estão... Mas a minha vida não tem que estar nesse caminho, nesse ritmo aí não. A nossa vida não tem que estar nesse negócio não, né? A gente não precisa estar nesse negócio não. Porque eu não sou daqui, a gente não é desse mundo. A gente tem uma pátria que nos aguarda. Mas todo o tempo que nós vivemos nesse mundo, vamos viver de cabeça erguida, curvando-se diante de Deus para não se curvar diante de circunstâncias. Esse mundo não vai nos derrotar, o pecado, o diabo, a carne não vai nos vencer, amém? Não vai, não vai. Esse remanescente, Deus vai, conta com ele, Deus vai usar. Lá em Malaquias fala sobre isso, Malaquias 3, 16, 17 fala sobre isso. Dá para colocar aqui? Coloca aqui no telão, Malaquias 3, 16, 17, fala desse remanescente. Vamos ficar de pé aqui. Malaquias 3, 16, 17. Deus conta com um remanescente. Aqueles que ficarão firmes, fiéis até a vinda do Senhor. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atendeu e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Verso 17, bota o 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que prepararei, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Se você ler o contexto, você vai ler aqui. Está se falando aqui de um remanescente, daquele povo que vai se manter fiel até a vinda do Senhor, que não vai apostatar da fé, que continua crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que a nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus é o Senhor, Deus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. Do início até o fim, do princípio ao fim, Ele é o centro de todas as coisas. Há muitas coisas que querem nos derrubar, há muitas situações que tentam nos tirar do propósito de Deus, nos fazer esfriar na fé, muita coisa sendo falada, muito cuidado. Guarda o teu coração, não abra mão de ter as tuas experiências com Deus. Jovens, busquem também terem as suas experiências com Deus. Deus vai usar muito vocês, amém? Deus vai usar cada um de nós. Ficar firmes, vai terminar um ano, vai começar outro ano, eu estou servindo ao Senhor, estou servindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Jesus é o centro da minha vida.
Às vezes a gente ouve tanto pouco falar do nome Jesus, né? Tanto nome do pastor, do apóstolo, não sei de quem, do cantor, não sei o que lá. Mas esse é o nome mais lindo, mais doce, mais poderoso que nós podemos pronunciar: Jesus. Você pode declarar assim: Jesus é o meu Senhor. Amém. Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Quando Deus tem um propósito na sua vida, não tem rei que impeça. Deus tocou no coração do rei, que abriu, deu as cartas, as orientações, deu o material que Neemias precisava. Aí você vê que história linda Deus começa a fazer através de um homem, uma pessoa inconformada, sabe? Em nome de Jesus, seja uma pessoa assim, inconformada também. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de dois gumes. Tua palavra, Senhor, que esmiuça a penha. A tua palavra, Senhor, que é poderosa. Palavra de Deus, onde nós firmamos a nossa fé. Quando muitas vezes, Senhor, o diabo tenta nos colocar dúvida no coração. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas estão acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? Muitas vezes os nossos sentimentos tentam aflorar, Senhor, e nós não vivemos pelos nossos sentimentos, não vivemos pelas nossas emoções, nós vivemos pela nossa fé. É o nosso alimento, nossa fé em Jesus, daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu, Ele não é mentiroso, Ele não é falso, Ele não enganou ninguém. Quando Ele prometeu, Ele disse que estaria, e Ele está. Eu sou testemunha de que o Senhor Jesus está comigo, está conosco, como prometeu estar. Eu sei que o desejo do Senhor é nos levar para onde Ele está, e breve isso vai acontecer. Breve o Senhor vem buscar o seu povo, aqueles que não vão negar a fé, aqueles que não vão duvidar diante das ondas do mar, diante das tribulações, das aflições, das tormentas da vida. Aqueles que não vão duvidar, vão confiar no Senhor, vão confiar que o Senhor pode mudar o lamento em festa, o choro em alegria, a miséria em abundância. Aleluia. Tudo pode ser mudado pela oração, pelo jejum, pela fé e pela confiança no Senhor. Tudo pode ser mudado nessa noite, na minha vida, na vida do meu irmão, Senhor. Tudo pode ser mudado aqui nessa noite. Eu creio, Deus, que o Senhor pode fazer esse milagre. Alguém que entrou aqui nessa noite, que se encontra assim, se sentindo miserável, desprezado. Ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém estende a sua mão para me ajudar. Mentira! O Senhor é o primeiro a fazer isso, e eu sei que Ele tem colocado homens e mulheres para te ajudar, para que nós mutuamente possamos nos ajudar, em nome de Jesus. O Senhor muda toda e qualquer situação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem prazo para terminar o lamento. Lamento tem prazo de validade, alegria não. Alegria começa na terra e continua no céu. Nunca mais acaba. Obrigado, Senhor, porque nessa noite eu declaro, Deus, que pelo poder da Tua palavra, há situações que vão mudar em corações aqui presentes. Há situações que vão mudar, Senhor. O Senhor vai transformar situações que eu não sei quais são, mas esses sentimentos que envolveram a vida de Neemias, que o levou a se assentar e chorar e lamentar por alguns dias.
mas ele não negou a sua fé, ele não deixou de crer no seu Deus, ele abriu seu coração para orar e jejuar e ver as coisas mudando na sua vida, na sua terra natal. Deus, em nome de Jesus, faz esse milagre também, Senhor, nessa noite, na vida do meu irmão, da minha irmã. Talvez é alguém que entrou aqui nessa noite sem paz, sem esperança, alguém depressivo, alguém, Senhor, ó Deus, que não tem nem mesmo motivos para viver. Quem sabe alguém que está pensando em tirar a própria vida, porque já não encontra mais sentido na vida. Ah, Senhor, ajuda, Deus, ao meu irmão, minha irmã, a olhar para Jesus. Ele é o sentido para a minha vida, para a nossa vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.